Vem para o tempo deles. Obrigado, Gilmar. Os pequenos também ouvirão do Evangelho. Meus irmãos, que alegria podermos receber visitantes essa noite. E a todos que estão nos visitando, que vocês sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa para a nossa comunidade poder recebê-los nessa família da fé. Amém? Os pequenos ainda estão se dirigindo para o cultinho, mas enquanto isso eu quero lhe convidar, curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus, pedir o direcionamento do seu Santo Espírito, para que tenhamos a mente e o coração iluminados pelo Espírito de Deus. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é misericordioso e bondoso. E se hoje estamos aqui é porque mais uma vez desfrutamos dessa misericórdia, dessa graça infinita. E agora nós queremos ouvir da Tua palavra. Por isso nós pedimos a ação do Teu Espírito, que abra o nosso coração e entendimento, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja falar com a Sua igreja. Que eu possa ser um instrumento na vida dos meus irmãos, e que mesmo assim, eu possa também sair daqui edificado, assim como os meus irmãos, pois a palavra é Tua, as verdades eternas são Tuas, nós apenas proclamamos com fidelidade. Esse é o nosso desejo, é isso que nós pedimos, que o Senhor faça com que a Sua palavra seja verdadeiramente pregada. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, apenas para situá-los, normalmente nós fazemos séries de exposições bíblicas, pegamos livros das Escrituras e fazemos toda a exposição. Por exemplo, nesse ano nós expomos o livro de Eclesiastes, levamos praticamente 8 meses, os 12 capítulos, versículo por versículo, mas agora nós estamos realizando uma série temática. Por quê? Outubro para nós é um mês importante. É o mês onde nós celebramos 507 anos de reforma protestante. E nós estamos falando sobre as doutrinas da graça. Estamos falando sobre a fé reformada. E talvez, para alguns esse seja um assunto novo, seja algum assunto talvez um pouco espinhoso, difícil mesmo. Mas que nós possamos realmente estar com o coração aberto, e se tiver qualquer dúvida, os irmãos podem nos procurar, nós estamos aqui para poder servi-los, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, no livro de Atos, capítulo de número 16. Capítulo de número 16, nós faremos a leitura dos versículos 9 até o versículo de número 14. Assim está escrito a palavra de Deus, Atos 16, a partir do versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual ele viu um homem da Macedônia, que estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado,
Saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E preste atenção no final do versículo. E o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Amém? Para muitos cristãos, a salvação é como uma queda de braço. De um lado está Deus querendo salvar, e do outro está o pecador dizendo, eu não quero. Só que no final, o que predomina é a vontade humana. E muitos vão dizer que isso ocorre simplesmente porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. A grande pergunta é, suponhamos então que eles estão certos. E eu faço a pergunta a vocês, se é assim, quem é de fato soberano? Quem é que tem a última palavra? Qual é a vontade que prevalece no final? Será que os eleitos podem resistir à graça? É sobre isso que nós falaremos nessa noite. Essa é a nossa quarta mensagem. Quarta mensagem nessa série chamada As Doutrinas da Graça. E apenas para recapitular brevemente, até aqui nós falamos sobre a depravação total do homem, de que o pecado afetou tanto a raça humana, e que, portanto, o homem não tem capacidade de salvar a si mesmo, e nem de crer livremente no Evangelho. Pois após a queda, a condição espiritual da humanidade é de morte espiritual. Lembram que Paulo escreve aos Efésios? Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Portanto, o homem não pode buscar por si mesmo a Deus, a não ser que Deus dê uma nova vida a ele. A salvação é sempre uma iniciativa de Deus. Essa foi a primeira mensagem. Vimos a natureza do coração humano, as consequências após a queda. Depois, na segunda mensagem, nós falamos sobre a eleição incondicional, que é o ensino de que pessoas são salvas pelo fato de que Deus decidiu escolhê-las de forma livre, soberana e incondicional para serem redimidos por Cristo, levados até a fé e, por fim, a glória eterna. Nós fizemos a exposição de Romanos 9, onde o apóstolo Paulo fala que não era Jacó nem Esaú nascido, não haviam feito nem o bem nem o mal, nenhuma obra. Deus havia amado Jacó, escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Nós falamos sobre essa eleição incondicional. E no último domingo, nós falamos sobre a expiação definida, ou expiação limitada. Nós vimos que a obra de Cristo, a obra redentora de Jesus, não possibilitou uma salvação, como muitos pensam, que o sacrifício de Cristo era apenas uma possibilidade de salvação, mas nós vimos que o sacrifício perfeito de Cristo eficazmente salva todos os eleitos antes da fundação do mundo. Em outras palavras, nós vimos que o sacrifício de Cristo foi substitutivo. Ele nos amou de uma forma real, pessoal. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Nenhuma ovelha de Cristo poderá ser tirada das mãos de Cristo. É isso que nós cremos. E a quarta mensagem, o quarto ponto, vai ser falaremos sobre a graça irresistível. Mas o que é isso?
É claro que antes de nós falarmos sobre essa doutrina, nós precisamos falar novamente sobre o que é graça. Embora nós saibamos o que seja, nunca é demais nós lembrarmos, principalmente pela crise que a igreja contemporânea enfrenta, pois infelizmente, muitos se venderam a um evangelho mais moral, um evangelho ético, baseado praticamente naquilo que eu faço, baseado apenas no meu mérito, pelo meu merecimento. E devido a isso, falar sobre a graça pode até ser um discurso legal na teoria. Muitos falam da graça. Acontece que muitos vivem longe dessa graça. Muitos vivem na tentativa de salvar a si mesmos por aquilo que eles fazem. Pela sua moral, pela sua ética, pelas suas obras. Estou dando o meu jeitinho. É por isso que nós precisamos lembrar do que é graça. Não somente isso, nós precisamos viver essa graça. Porque há uma necessidade urgente de recuperar o evangelho bíblico. Há essa necessidade de reafirmar com convicção e confiança aquelas verdades que deram origem à reforma protestante. E também a transformação que essas verdades produzem em nós. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a graça de Deus é o atributo divino que faz com que Deus manifeste o seu favor para homens pecadores. A graça é Deus agindo de forma misericordiosa, bondosa. É realmente um favor imerecido que Deus concede a homens que estavam mortos em seus delitos e pecados. A homens que a única coisa que merecem é a condenação eterna. A graça é o amor de Deus colocado em ação. É um amor real, pessoal, prático. E a graça nos ensina que a salvação de pecadores indignos é uma obra realizada apenas pelo Deus Trino e nenhum outro. Ninguém mais pode salvar. Meus irmãos, ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. A salvação é pela graça. O que significa que é gratuita. É algo que nós não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. E essa graça é realmente graça, manifestada pela Trindade. Ela não ocorre por acasos. Não é uma graça abstrata, mas é uma graça real, pessoal. Como assim? Antes da fundação do mundo, o Pai nos via, sem termos feito nada. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou. Você faz parte de um plano que é eterno. Não é a casualidade. O Pai planejou. Mas apenas isso? Não. O Pai enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, para redimir os seus eleitos com o seu sangue. Mas a obra da Trindade continua. E mediante essa obra perfeita, agora vem o Espírito Santo e aplica em nossos corações a redenção. Aplica essa graça. E esse trabalho do Espírito é o que nós chamamos de graça irresistível. E quando utilizamos este termo, de que a graça é irresistível, nós estamos dizendo que o Espírito Santo, ele nunca falha em chamar, em regenerar e salvar aqueles que o Pai escolheu em Cristo. É claro que há algumas objeções quanto à doutrina da graça, às doutrinas da graça. Também quanto
a doutrina da graça irresistível. Há algumas linhas teológicas que divergem em relação à soberania de Deus, em como conciliar a ação de Deus com a responsabilidade humana, né, com a liberdade. Eu quero apresentar apenas algumas a vocês. Uma delas é o que nós chamamos de pelagianismo. Pelagianismo foi um conceito teológico que negava o pecado original, negava a corrupção da natureza humana. Sendo assim, já que o pecado não afetou o homem também não precisava da graça divina para a salvação. No pelagianismo, no pelagianismo, afirma a necessidade de salvação partindo do homem. Nessa vertente, todo homem é responsável pela sua própria salvação. Sendo assim, ele é totalmente capaz. Ele não necessita da graça divina. Segundo os pelagianos, todo homem nasce moralmente neutro, sendo capaz, por si mesmo e sem qualquer influência divina, se salvar quando assim desejar. Mas como nós vimos no primeiro sermão, esse entendimento tem a ver com a maneira como as pessoas enxergam o pecado. Tanto é que no século V, Pelágio já havia participado de alguns debates, entre eles, com um dos maiores teólogos da igreja cristã, Agostinho de Hipona. E Agostinho defendia fervorosamente que o pecado original de Adão havia sido herdado por toda a humanidade. Do outro lado, Pelágio defendia que a queda havia afetado apenas Adão. Sendo assim, se essa teoria é verdadeira, o que o homem precisa? Não precisa de graça, precisa dele mesmo. E basta. Mas essa doutrina nos primeiros séculos já foi considerada como herética, foi refutada. Mas, e hoje, praticamente nós não ouvimos mais falar sobre pelagianismo. Mas como tudo, se ganha uma nova cara. E agora existe algo que é chamado de semi-pelagianismo. E essa teoria é uma das teorias mais comuns que nós vemos em nossos dias. Embora que muitos que abracem essa teoria nem saibam o que ela é. Ok, mas o que eles acreditam? O semi-pelagiano ensina basicamente que o homem é salvo, sim, exclusivamente por Deus, mediante a graça. Ok. Mas que a salvação partiria somente da iniciativa da boa vontade do coração humano. Percebam. Isso é, o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus. E então Deus irá completar o processo de salvação no homem. Esse pensamento é como se Deus falasse assim: se tu quer, tu vem, eu estou aqui. A hora que tu veio, beleza. Essa ideia não é Deus indo ao encontro do homem, mas é o homem indo ao encontro de Deus. É claro que isso não se sustenta biblicamente, pois nós vimos que o homem não tem a capacidade de ir até Deus livremente. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam, não há um justo sequer. Outra vertente, essa também, muito tradicional, nós já temos falado em algumas pregações, inclusive que essa doutrina foi necessário se realizar um sínodo, a gente falou, está
nas outras pregações, que é a doutrina do arminianismo. Por exemplo, nós falamos em algumas pregações, que essa teologia tem uma concepção muito diferente do que nós cremos. Uma concepção diferente da graça irresistível, por exemplo. Os arminianos acreditam em uma graça preveniente. O nome já diz, uma graça prévia. Que, segundo eles, é a capacidade que Deus dá ao ser humano para responder ao chamado da salvação. É uma dádiva, é um presente que está ali sempre disponível, mas que pode ser recusada. O homem pode olhar para ela e pode dizer: eu não quero. Os arminianos creem que a salvação é de Deus. Entretanto, ela pode ser resistida. Para eles, o que determina a salvação não é a eleição feita pelo Pai lá na eternidade, não é a expiação feita pelo Filho, e também não é o chamado eficaz do Espírito. Mas o que determina a salvação nesse ponto de vista é o quê? A decisão do pecador. Nesse ponto, a salvação está condicionada à vontade humana. Percebam. Outra coisa é que os arminianos são sinergistas na salvação. O que é isso? Estão falando grego? O que estão falando aí? O que é sinergismo? Sinergismo na teologia cristã é a teoria de que o homem tem algum grau de participação na recepção da salvação. Ou seja, o homem é responsável pela sua crença ou descrença através do uso do seu próprio livre-arbítrio. O sinergismo entende que, de alguma forma, o homem coopera na obra da salvação. Isso significa que a regeneração não depende exclusivamente da obra soberana de Deus, mas também da vontade humana. É isso que significa sinergia, trabalhar juntos, certo? Os pais da igreja grega, por exemplo, dos primeiros séculos, e alguns teólogos católicos medievais eram sinergistas. O exemplo disso é Philippe Melanchthon, que era amigo de Lutero, embora Lutero não fosse, sinergista. Então, eles irão defender essa ideia de cooperação humana e de que o Espírito Santo pode ser resistido. O Espírito Santo quer convencer o seu coração. O Espírito Santo quer salvar você, mas você pode simplesmente dizer: eu não quero. E um dos textos que eles utilizam para defender que o Espírito pode ser resistido é o texto que nós encontramos em Atos 7, versículo 51, que diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ué, a prova está aí. Como nós explicamos isso? É claro que há uma resistência. O homem natural não deseja Deus. Sejamos sinceros. Nós, antes do novo nascimento, nós tentamos resistir a Deus. Não foi assim com você? Você não tentou lutar com Deus, dizendo: eu não quero? A rebelião do coração humano é sempre tentar resistir. Porém, do ponto de vista arminiano, quem vence no final é a vontade humana. O que vai prevalecer no final vai ser a vontade humana. Meus irmãos, nós do outro lado, cremos que toda a nossa rebelião e tentativa de resistência serão frustradas diante da soberania de Deus. É isso que nós cremos.
Quando Deus age para cumprir o seu propósito soberano, ninguém pode resistir. É esse Deus que nós cremos. O Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Ah, não, mas Deus respeita o seu livre-arbítrio. Pergunta para Jonas. Pergunta para Paulo. Pergunta para Jeremias. Pergunta para Jó. Que depois de tudo que ele enfrentou no final do livro, ele fala: bem sei que tudo podes. Só isso? E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você não crê num Deus que perde na queda de braço para o homem. Você crê num Deus que é vitorioso, que quando Ele quer salvar, Ele eficazmente salva. Mas qual é o outro pensamento? É aquilo que nós chamamos de monergismo. Reformados, calvinistas. Meus irmãos, eu estou falando, bastante nomes, bastante termos. Mas a gente não precisa lembrar de todos eles, ok? Mas esse termo é bem importante lembrar. Monergismo. O que é monergismo? É a teoria de que o homem não tem nenhuma participação em sua própria salvação. A palavra monergismo deriva do termo grego que significa trabalhar sozinho, que significa o trabalho de um. Só essa definição desse termo já explica bastante o conceito da doutrina monergista. E o monergismo defende que a salvação é uma obra realizada exclusivamente por Deus, sem qualquer cooperação e esforço humano. A doutrina monergista ensina que o homem natural não possui qualquer possibilidade em si mesmo de amar a Deus. Isso significa que ele não é capaz de viver segundo a vontade do Senhor. Em seu estado caído, o homem nem pode desejar aquilo que agrada a Deus. Não pode nem compreender as coisas espirituais. É o que Paulo escreve aos Coríntios. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Portanto, o monergismo defende que Deus age de forma completamente soberana e independente na obra da regeneração. O novo nascimento de nenhuma forma depende da minha e da sua capacidade. Não depende da minha escolha ou inclinação prévia do meu coração, mas é obra soberana de Deus. Deus mudou a vontade do meu coração. Por isso eu criei. Ok, mas e como se dá esse chamado à salvação? Os teólogos dizem que há dois tipos de chamado. O Senhor Jesus, em uma das suas parábolas, ele diz o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que elege é o Deus que também chama os seus eleitos. E portanto nós falamos desses dois chamados. Um é aquilo que chamamos de o chamado exterior, e o outro chamado interior. O chamado exterior é o chamado universal, no sentido em que se dirige indiscriminadamente a todos os homens. As Escrituras ensinam que o Evangelho precisa ser pregado a todos os homens. Esse é o mandamento de Cristo à igreja. Pregue o Evangelho a toda criatura. Mas o homem não pode responder positivamente ao Evangelho sem uma ação do Espírito Santo.
simplesmente porque o seu quadro é de morte espiritual. Nós falamos na primeira mensagem, nós não estamos numa UTI respirando por aparelhos. A condição humana espiritual não é essa. A condição espiritual humana é realmente de morte. E a não ser que o Espírito traga a vida, ele não poderá experimentar do novo nascimento. Então, o que é preciso para esses que ouvem o Evangelho, essa chamada exterior? É preciso um chamado interior. Como assim? Para existir essa mudança, essa salvação, essa conversão, é necessária uma outra chamada. A chamada para trazer pecadores à salvação. O Deus Trino tem que chamar de forma irresistível. Vocês lembram de Jesus em João 10? As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. E Jesus ainda diz mais, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Meus irmãos, esse chamado pode ser resistido temporariamente, mas não finalmente. A Escritura diz, Paulo escrevendo aos Romanos 8, ele diz: e aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Que nós chamamos dos 3 tempos de salvação: justificação, santificação e glorificação. Justificação se dá no processo de conversão, quando pela obra perfeita de Cristo nos tornamos justos diante de Deus. É imputada, é colocada a justiça de Cristo em nós. Nos tornamos justos. Nenhuma condenação mais há. Mas depois há um outro processo de chamado: santificação. É o que acontece hoje. Estamos sendo santificados. Mas há um terceiro processo: glorificação. A eternidade. Tudo se fará novo. Por isso, meus irmãos, responder com fé e arrependimento ao Evangelho é algo totalmente contrário à natureza dos pecadores. Que você saiba disso. Que você não diga: não, eu só sou salvo porque um dia eu decidi. Se você decidiu, é porque de fato veio o Espírito Santo de Deus, o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mudou o seu coração. Ele fez com que o indisposto se tornasse disposto para vir a Cristo. Deus inclinou o seu coração. Deus lhe amou com um amor irresistível. Por isso que nós falamos que o chamado de Deus aos eleitos é sempre eficaz. Porque é Ele que concede fé para crermos. Ou você pensa que você tem... Não, eu tenho muita fé. Se você sair aqui do lado, os vizinhos também têm muita fé. Mas temos a fé salvadora. O apóstolo Paulo escreve que a fé é dom de Deus. Se Deus não conceder fé a você, você não vai crer. É isso. Mas o Espírito Santo vem, mediante a sua ação soberana, nos convence e faz com que a gente enxergue a beleza e a verdade do Evangelho. Por isso que a graça de Deus é irresistível para os eleitos. Os eleitos não podem resistir. Eu sei que na caminhada cristã muitas vezes nós temos altos e baixos, não é assim? Mas,
mesmo nos baixos, existe algo que nos chama e nos convida. É a graça irresistível de Deus te lembrando, você é filho. Ok? Mas com quais versículos nós podemos afirmar isso? Nós poderíamos falar do exemplo de vida de Paulo, o testemunho de Paulo. Um homem anticristão, perseguidor da igreja, passa a se tornar, a ser o apóstolo dos gentios. O homem que mais influenciou no cristianismo depois de Jesus Cristo. Mas nós podemos usar alguns versículos, que veremos esse chamado de Deus. Por exemplo, Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Poderíamos falar de João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E João segue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 10, Jesus falando, eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Mas o texto segue, e o texto diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Poderíamos falar, quem sabe, Jeremias 31, 3. De longe, se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Há diversos textos. Meus irmãos, um autor que gosto muito, falando sobre essas doutrinas, ele diz, ninguém que foi dominado pela glória de Deus em Cristo, pode permanecer de coração neutro e frio diante dessas doutrinas. Eu concordo com ele. Simplesmente porque as doutrinas da graça não podem ser um mero conhecimento intelectual. Mas essas verdades, elas devem fazer com que o nosso coração queime de amor por Deus, queime de desejo pelo nosso Salvador, que de forma tão graciosa nos convenceu do nosso estado, nos convenceu da nossa miséria, que nos amou antes da fundação do mundo e que nos atraiu irresistivelmente à sua presença. Não tem como ficar indiferente. Não tem. Por isso que nós possamos dizer a mesma coisa que Agostinho disse em suas confissões. Senhor, feriste o meu coração com a tua palavra, por isso te amei. Meus irmãos, eu sei que muitos por aí utilizam das doutrinas da graça apenas para fazer debates teológicos na internet. Mas essas doutrinas têm implicações práticas. As doutrinas da graça devem nos levar a uma vida de gratidão. Sim. Essas doutrinas me levam à gratidão. Simplesmente, o motivo disso é que por diversas vezes, assim como Paulo, eu me deparo com a velha natureza. Volta e meia eu me deparo o quão pecador eu sou. Ai, mas ele é o pastor. Gente, eu sou, que nem diz o apóstolo Paulo, o pior dos pecadores. Sabe por quê que eu falo isso?
Porque aqui em cima, nós parecemos que somos bons. Não é mesmo? Nos domingos, nós parecemos tão bonzinhos. Mas a verdade é que o meu coração, ele é depravado. Que está sendo aperfeiçoado por Cristo, eu sei, está sendo santificado. Mas essa é a realidade. Como dizia Lutero, simultaneamente eu sou justo. Sim, mas ao mesmo tempo eu sou tão pecador. Então quando eu olho para essas doutrinas, quando eu olho para a graça de Deus, eu lembro, meu Deus, eu nada mereço. Mas o Senhor me deu tudo. É isso. Nós não somos tão bons quanto parecemos. É por isso que, volta e meia, eu lembro das palavras do apóstolo Paulo que diz, olha, eu sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, eu tenho esse desejo. Mas nem sempre eu consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que eu desejo. Mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Quando eu olho para mim, quando eu me deparo com os meus pecados, eu vejo quão pecador que eu sou. Mas aí, eu me lembro que Ele me amou, sem eu ter feito nada antes da fundação do mundo. Que Ele me conheceu, me amou com um amor infinito. E por me amar, Ele me chamou no devido tempo e me salvou. Quando eu olho para o quanto Deus foi bom em me salvar, eu não posso viver uma vida ingrata. Eu não posso viver uma vida indiferente. Se Cristo me amou de forma prática, real, eu não posso agora servir ao meu Deus de forma displicente. Eu não posso servir o meu Deus de qualquer jeito. Mas eu quero servi-lo melhor. Eu quero amar o meu próximo. Eu quero servi-lo. Eu quero conhecer mais a Deus. As doutrinas da graça em nenhum momento levará o nosso coração, não poderá levar o nosso coração à soberba e arrogância. Mas eu sei que muitos, quando ouvem essa doutrina, se tornam totalmente arrogantes, soberbos, como se fossem escolhidos porque fizeram alguma coisa de bom. Não, essas doutrinas nos humilham. Diz, você realmente não presta, mas você foi amado. Além de uma vida de gratidão, as doutrinas da graça nos levam a uma vida de oração. Como assim? Um fato certo que nós vemos claramente nas Escrituras é que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E justamente porque Deus é soberano, é que nós oramos. Porque eu não posso estar no controle da minha vida, mas eu oro àquele que está no controle de todas as coisas. Eu oro para aquele que é soberano e que pode mudar o coração das pessoas. Ele é quem pode mudar qualquer situação. É por isso que nós oramos e pregamos. Como no texto que nós lemos no começo, Deus tem os seus eleitos. E Ele nos chama a pregar o Evangelho. E quando nós pregamos, o próprio Deus abre o coração deles para que creiam. É nesse Deus soberano que você também crê. Que você se deleite nele. Mas eu sei que volta e meia nós esquecemos disso. Não é assim? Nós esquecemos que somos filhos. Nós esquecemos de onde Deus nos tirou. O autor da música mais
popular de todos os tempos, americana, Amazing Grace. O seu autor, John Newton, antes da sua conversão, Newton era um comerciante de escravos. E acontece que Newton, no navio, em uma tempestade, correndo o risco de afundar o navio, entre a vida e a morte, Newton tem uma experiência com Deus. E Deus o chama de forma irresistível. E Newton reconhece a sua miséria. Newton reconhece os seus pecados e então ele clama ao Senhor por salvação. O que acontece? Pela graça de Deus, o navio não afunda. Mas Newton não foi salvo somente da morte física, mas também da morte eterna. Newton se torna um pastor anglicano e também um grande defensor do fim da escravidão. Só que volta e meia nós esquecemos, não é? Que somos filhos. Newton também. Para se lembrar de tão grande salvação que ele havia recebido, de como Deus havia sido misericordioso com ele, para manter isso sempre aceso, sempre presente na sua memória, ele faz uma placa próximo da sua lareira, com as palavras de Deuteronômio 15:15, dizendo: lembrem-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito, e o Senhor, o seu Deus, o libertou. Meus irmãos, nós fomos alcançados pela graça, fomos feitos filhos. Não se esqueçam de que vocês foram escravos, sim, mas agora vocês foram libertados. Não vivam como escravos, vivam como filhos. Desfrutem dessa graça que vocês receberam. Desfrutem isso com outros irmãos que também foram alcançados pela mesma graça. Como eu falei, essa graça irresistível não nos permite ficarmos frios ou neutros, mas ela nos chama a adoração e o serviço. Sabe o que é isso? Viva para a glória de Deus. Sirva o seu próximo com amor. Sirva a sua igreja local. Não seja um mero consumidor de culto, mas se envolva com o povo eleito de Deus. Se você ouviu o chamado dele, eu sei que nosso coração tenta ser resistente, mas não tem como resistir a essa graça. Você que ouviu, que você feche seus olhos e que você clame ao Senhor. Senhor, obrigado por abrir o meu coração. Obrigado por me dar um novo coração. Obrigado por me convencer. Eu não poderia resistir ao teu Espírito, pois quando o Senhor quer, o Senhor faz. Por mais duro que seja o nosso coração, não pode resistir à graça soberana de Deus. Meu irmão, você foi achado por Cristo. Você foi amado por Ele. Não era Ele que estava perdido e você o encontrou, mas era você que estava perdido e Ele te achou. E que agora nós não vivamos mais uma vida indiferente, mas vivamos para a Tua glória, para Te servir com todos os nossos dons e talentos, com tudo que temos, com todo o nosso ser. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.